Olá, meus amigos. Voltamos para a nossa aula de revisão sobre as considerações sobre a pluralidade das existências e eu vou lançar a pergunta para vocês refletirem para essa aula de que é a seguinte: nós podemos explicar a teoria da reencarnação do ponto de vista físico, a teoria da pluralidade das existências do ponto de vista físico? Então, Kardec diz o seguinte: sim, pois agora examinaremos de outro ponto de vista a matéria e, abstraindo de qualquer intervenção dos espíritos, deixemos de lado por enquanto. Então, vamos observar a matéria, né, desse outro ponto de vista. Suponhamos que esta teoria nada tem a ver com os espíritos. Imaginemos, né? Vamos supor, vamos levantar a hipótese de que não tem nada a ver com os espíritos a questão da pluralidade das existências. Vamos levantar essa mesma hipótese, vamos supor, mesmo que jamais se haja cogitado de espíritos. Vamos esquecê-los por enquanto. Coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, isto é, da pluralidade e da unicidade das existências corpóreas. Por exemplo, só há uma existência ou podem haver várias, considerando que os espíritos não têm nada a ver com isso. E vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão pender. Então, vamos considerar a nossa razão e nosso interesse, tá? Porque também há interesse em acreditar no que quer que seja. Bom, muitos repelem a ideia da reencarnação pelo interesse, pelo só motivo de ela não lhes convir. Eles não querem reencarnar, não é? Dizem que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outra existência parecida, semelhante. Então, do ponto de vista, não é, do interesse, muitas pessoas têm o interesse de acreditar numa existência só porque para eles basta. Eles não querem saber de outras. Bom, perguntar-lhes-emos apenas se imaginam que Deus lhes pediu o parecer ou consultou os gostos para regular o universo, né? Será que Deus chegou para eles e falou assim: olha, gente, vocês desejam como? Ter várias existências ou uma existência só, para eu fazer o vosso desejo, né? Deus não fez isso. Então, de algumas pessoas, a gente sabe que elas ficam enfurecidas, que elas se revoltam só com pensarem que tenham que voltar à Terra, né? Por causa disso. Mesmo que elas fiquem enfurecidas, Deus não pediu a elas a opinião para fazer as regras do universo. Uma de duas, né? A gente só pode escolher ou a reencarnação existe ou não existe. Eu vou colocar de outra cor aqui para a gente entender o que a gente está fazendo de novo. Ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, nada importa que os contrarie. Então, não adianta nada você ficar com raiva porque a reencarnação existe, porque ela não vai passar a não existir só porque você detesta voltar para o mesmo mundo. Então, essas pessoas terão que a sofrer, vão ter que passar por ela, sem que para isso lhes peça a Deus permissão. Então, não adianta, né? Não adianta elas não quererem reencarnar, porque Deus não vai perguntar: vocês querem, meus filhinhos, reencarnar ou não querem? Vocês vão ter que reencarnar, como todos os outros. Afiguram-se-nos os que assim falam um doente a dizer. Então, parece essas pessoas que têm raiva de ter que reencarnar, parecem como se fossem um doente, dizendo assim: sofri hoje bastante, já chega, não quero mais sofrer amanhã, né? Qualquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte, nem nos que se sucederem, até que se ache curado. Então, a pessoa que está doente, não adianta ela ficar mal-humorada, porque ela vai ter que atravessar por aquilo, né? Como se fosse uma criança que está suja e a mãe fala: você tem que tomar banho. Não vou tomar. Vai ter que tomar, quer você queira, quer você não queira. Conseguintemente, se os que de tal maneira se externam tiverem que viver de novo, corporalmente,
tornarão a viver, reencarnarão. Nada lhes adiantará rebelarem-se, quais crianças que não querem ir para o colégio, ou quais condenados para a prisão, não querem ir para a prisão. Passarão pelo que têm de passar. São demasiado pueris semelhantes objeções. Então, essas objeções, essas contradições, rebeldias, elas vão embora logo, porque para merecerem, se eles vão ter que passar pela reencarnação, eles vão ter. Então, a gente não tem que examinar essas objeções seriamente, porque não vai adiantar nada, né? Mesmo que eles não queiram reencarnar, é uma lei. Para que a gente possa se purificar, a gente tem que reencarnar. Diremos, todavia, aos que as formulam, que se tranquilizem, que a doutrina espírita no tocante à reencarnação não é tão terrível como a julgam, ok? Então, a doutrina espírita, quando se fala da reencarnação, vocês não têm que ter medo, né, de reencarnar. Pois que, se a houvessem estudado a fundo, se essas pessoas que têm medo de uma nova vida houvessem estudado a fundo a doutrina espírita, elas não se mostrariam tão aterrorizadas, saberiam que deles mesmo, dessas pessoas, de nós mesmos, dependem as condições da nova existência, que será feliz ou desgraçada, conforme ao que nós tivermos feito neste mundo. Desde agora, nós poderemos elevar-se tão alto, desde esse momento, nesse momento que a gente está vivendo, né, nessa vida, a gente pode se elevar tão alto que a recaída no lodaçal não será mais para temer. A gente não precisa ter medo de recair, ok? Então, fiquem tranquilos que voltar à nova vida não é ruim, pois essa vida que vivemos foi a melhor vida que nós já tivemos. Então, na próxima vida será ainda melhor. Tudo depende da nossa conduta, do que nós fazemos de bom ou de ruim, porque a gente planta o que a gente colhe, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, tá bem? Ficamos por aqui. Deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, apertem o sininho e façam perguntas. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.